Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Aero. E hoje eu já começo esse episódio com uma pergunta: será que inovação é apenas tecnologia ou é a capacidade de transformar realidades? Porque quando falamos de inovação, muita gente pensa apenas em inteligência artificial, aplicativos e automação. Mas inovar também é transformar cidades, desenvolver pessoas, gerar oportunidades e criar soluções que impactam diretamente a sociedade. E a nossa convidada de hoje vive exatamente nessa conexão entre engenharia, educação, inovação e gestão pública. Então, já compartilhe esse episódio, porque hoje a conversa promete muitas reflexões. Sejam todos muito bem-vindos Antes de começarmos, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiramente, gostaria de agradecer à Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CREA Confea, que é a principal patrocinadora do podcast da Aero. Agradecemos também a Vilarejo Acabamentos, apoiadora de iniciativas voltadas à construção, arquitetura e engenharia, e ao loteamento Costa Verde, parceiro desde projetos e incentivador ao desenvolvimento urbano da região. E agora, vamos receber a nossa convidada de hoje. Mãe de 4 filhos, engenheira de produção, mestre em economia e doutora em engenharia de produção. Juliana Benício construiu uma trajetória conectando educação, inovação, tecnologia e gestão pública. Professora efetiva da IFRJ, atuou em áreas estratégicas ligadas à pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico, além de ter exercido o cargo de secretária municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói. Também atua no fortalecimento da cidadania e da democracia através do movimento Moderado do Trevo. Juliana, seja muito bem-vinda ao podcast da Aero. Gente, que luxo estar aqui. Um podcast de engenheiros, está cada vez mais comum isso, é muito bom. A gente não é corporativista, né? Mas a gente sabe que tem uma missão para o Brasil, então é muito bom estar aqui discutindo nossos desafios, nossos problemas e nossas soluções. Eu acho que pelo tamanho do meu currículo, você dá para ver que eu não sou muito novinha, né? Porque o negócio vai crescendo à medida de tanto tempo de trabalho. Acho que só faltou aí a questão de eu ter trabalhado quase 20 anos na gestão privada. Tenho muito orgulho de falar isso, de falar que eu já trabalhei na gestão privada, na gestão pública e em educação pública e privada também. Que aí fecha o ciclo, mostra como que a gente, quando transita diferentes universos, a gente também vai aprendendo essas linguagens. E vai aprendendo a. No início, a gente é um pouco estrangeiro naquele lugar, mas a gente vai aprendendo e vai se tornando cada vez mais nativo e conseguindo fazer pontes. Eu acho que a grande missão hoje, como os engenheiros lá de trás fizeram pontes e uniram territórios, hoje eu acho que a nossa missão é construir pontes de ideias e conseguir fazer um Brasil mais unido. Que ótimo. Nossa, que prazer enorme ter você aqui. Uhum. Gente, esse episódio vai ser maravilhoso. Não, fora o paralelo que traz entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, que é muito importante para a gente conseguir soltar e tocar bons projetos, né? E a Apresentar bons academia, que a projetos. gente sempre quer fazer Perfeito. essa conexão Perfeito. e que a gente vê como é difícil ainda a academia se comunicar com o mercado e as necessidades que a gente tem. E olha, eu acho que você tocou num ponto que para mim é nevrálgico para a gente entender o futuro e entender a economia do conhecimento, né? Igual tá aqui o Henry Ford, né? Que a gente a fase do capitalismo industrial, Sim. depois a gente teve o capitalismo financeiro, que as características do capitalismo industrial nunca foram embora, mas o capitalismo evoluiu, trouxe outras características onde o financeiro pesava na alocação de recursos globais.
E agora a gente está entrando na economia do conhecimento. E nessa economia de conhecimento, eu costumo dizer que não vai poder mais ter essa briga entre público e privado. Não vai poder mais ter essa briga entre academia e corporativo. Se a gente não resolver esse problema, que é um problema de criar pontes e realmente é um problema de relacionamento, a gente não vai aproveitar esse novo ciclo de desenvolvimento. A Sim. gente vai continuar debatendo a dependência do Brasil. Então, eu acho que realmente existe uma janela de oportunidade nesse novo contexto geopolítico dominado pela economia do conhecimento. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim. Mas eu já adianto que, na minha visão, é um mundo onde público e privado vai ter que andar junto, sim. É um mundo onde a academia vai ter que dialogar com o corporativo também dialogar e com o público. Costumo dizer que essas tribos, né, o político acha o empresário dificílimo, o empresário acha o político dificílimo, o político acha o pesquisador prolixo, o pesquisador acha que o empresário só fala inglês e palavras que não precisa, skill, mentimeter, enfim. Uhum. Então, a gente vai ter que solucionar esses desconfortos e investir nesses relacionamentos, que é a virada do jogo. Porque eu não tenho dúvida que a gente tem empresários super potentes e que a gente tem uma academia muito potente, Muito. muito mesmo. O projeto que eu tirei do papel em Niterói é um projeto que mostra isso. Eu levei esse projeto para a NVIDIA, bati na maior empresa do mundo e a NVIDIA falou: eu quero estar com vocês. Abraçou. Isso não fui eu, não foi pelos meus olhinhos brilhando que eles decidiram estar com a gente. Foi pela rede de pesquisa que a gente tem. Então, mostra a nossa potência e o quanto que a gente tem que se esforçar, talvez na parte do elo mais fácil, e é onde a gente está mais pecando, que é realmente se relacionar e decidir estar junto. E é por isso que a minha batalha política tem sido muito nesse sentido, parar de dividir o Brasil e unir. Porque em todos os sentidos a gente precisa estar unido para aproveitar essa janela de oportunidade que surge no mundo hoje, para que novas potências surjam. Sim, a gente vê até que um dos gargalos é a comunicação. Sim. Porque quando a gente vê gestão pública, às vezes as secretarias não se comunicam. Vai se comunicar com universidades e setor privado? Fica mais difícil ainda. E é muito injusto, assim, é muito injusto chegar para o pesquisador e falar assim: "Vai lá, bate na porta do empresário", sabe. O pesquisador está na bancada de laboratório, às vezes há 20 anos, tirando uma solução do papel. Ele não sabe fazer isso, Não. ele não sabe vender o produto dele, ele sabe se especializar naquilo. Sim. Como eu sou pesquisadora também, eu sei o que que é a gente se afundar numa pesquisa, e esse se afundar é bom. O que a gente precisa compreender é que a política precisa entregar mais. Para mim, a minha tese é de que falta vontade política. Eu costumo dizer que lá no século XIX, fazer política era fazer asfalto. Botar asfalto e trazer o desenvolvimento para as cidades. E ali as empresas iam chegando e faziam as conexões. Hoje a política precisa mais. Ela precisa dar infraestrutura, conectividade, precisa dar uma infraestrutura que favoreça essas pontes sejam feitas, porque é a política que tem expertise para isso. É o político que está ali, na liderança da sociedade, que tem expertise para fazer essas pontes e promover ambientes onde esses 2 mundos vão se conectar mais. Então eu não coloco a culpa nem no empresário e nem no pesquisador, eu coloco a culpa na política, nos políticos, nos líderes, que são eles os responsáveis por criarem ambientes onde esses mundos vão se conectar mais. Perfeito, excelente. Você já respondeu Eu a queria nossa até primeira queria pergunta. aproveitar para pular para uma pergunta que está queimando no meu Sim. coração, Ok, porque, não assim, deixa queimar não. politicamente a gente não deixa queimar não, por favor. Deixa queimar não. A gente ouve muitas cidades falar de inovação o tempo todo, né, acho que é a bola da vez. E pouco se percebe de verdade de inovação nessas cidades, e a gente percebe que Niterói deu um passo gigante em direção a isso. O que que Niterói está fazendo de diferente Niterói não, o estado do Rio. no estado do Rio? E Brasil, porque eu costumo dizer que a política que a gente fez lá foi política de ministério. Niterói. O que a gente Sim. fez foi política de ministério. A gente começou a preencher vazios que a política não chegava e a gente falou: já que eles não estão fazendo, a gente faz. Aí quando a gente foi ver, já que eles não estão fazendo, a gente faz. E aí quando a gente viu, a gente tinha uma política pública que eu acho que não cabe mais na cidade. Uma política de país, à medida que você pode virar um epicentro, uma referência para a América Latina, você está realmente
pensando numa política a nível de ministério. Mas vamos dar alguns passos atrás para a gente entender como a gente chegou lá, né? Primeiro, eu sou professora de cálculo, fui professora, comecei a dar aula dando aula de cálculo. Então a gente tem alguns protocolos que é muito importante para a gente como engenheiro, né? Que para mim tudo começa no conceito. E como você falou muito bem, existe uma distorção do que as pessoas entendem sobre inovação. Sim. Importar robô da China é inovação? Tem muita gente que acha que sim, eu acho que não. Eu defendo que não, eu sigo a definição global, assim, do WIPO, que é o órgão internacional, para mim, mais relevante de patentes, que fala que a inovação é você criar uma nova solução com altíssimo impacto. Então, quando você faz uma adaptação de inteligência artificial ou uma nova variação de inteligência artificial, você está numa inovação incremental que eu não coloco dentro do meu arcabouço de trabalho, Certo. como secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia. Eu acho que você ganha nichos ali dentro da inovação que efetivamente mudou o status quo da coisa e teve um grande impacto. Então, a gente começa por isso. Quando eu assumo a secretaria, eu falo, nós vamos trabalhar com esse conceito. Então, para mim, quando a gente coloca dinheiro em inovação, a gente está querendo dizer dessa inovação hoje que vai ter um alto impacto que provavelmente vai virar global. Porque é uma empresa que nasce em Niterói, que nasce em Rio das Ostras, que nasce no Rio, mas como ela tem alto impacto, ela vai ter muita capacidade de virar global, né. Então, essa sempre foi a lógica. E a gente começou a perceber que o seguinte, para ter uma solução de alto impacto, 90% delas hoje vem da pesquisa, vem da ciência, vem daquela pesquisa ali de bancada de 20 anos você estudando. Antigamente não fo já nem sempre foi assim. No passado, a inovação já foi algo que veio de uma experimentação, de algo de chão de fábrica, mas hoje cada vez mais difícil. 90% hoje das inovações de alto impacto, das soluções de alto impacto vêm da pesquisa. Tanto é que todas as grandes empresas de hoje do mundo se conectam com as universidades. É o modus operandi das Uhum. empresas hoje que estão mandando no mundo, as big techs. Então você vê, GPS veio de universidade, eh, rede social, internet, Sim. GPS, o GPS eu já falei, touchscreen, satélites, sensores, tudo isso veio de universidade. Tudo que mudou o mundo nos últimos tempos Incubou lá. veio de soluções de pesquisa. Então vejam, então a gente também tem que fazer isso, porque não tem por que eu começar falando de empreendedorismo se eu vou empreender o quê? Se eu tenho uma solução que já está massificada, que já tem 1000 concorrentes. Sim. É desonesto com o empreendedor falando: "Você vai ser empreendedor, você vai ser um herói, você vai ser maravilhoso". Mas qual é o seu material de trabalho? Ah, é um incremento, é uma coisa que já tem 20 concorrentes no mercado. Ele precisa ter um material de trabalho que efetivamente tenha potência no mercado. E para ter essa potência, você tem que vir de lá, de algo que ninguém fez antes. Sim. Então essa foi a nossa lógica quando a gente construiu. Então quando a gente começou a fazer, então a gente precisa fazer uma curadoria das pesquisas com potência para estarem em 1, 2 anos saindo do papel e virando jogo e virando globais, virando potentes. E a gente começa a perceber que o Rio é riquíssimo, o estado do Rio é riquíssimo. A gente começa a falar assim: "Gente, não é só Niterói, olha aqui, vamos bater ali na porta do LNCC". Aí chega no LNCC, que é lá em Petrópolis, e a gente fala: "Gente, quinto maior pesquisador do mundo de computação quântica tá aqui com a gente, o cara mais citado, o cara é um divo maravilhoso, Virgínio, sabe, Sentado, esperando alguém. e lá enfiado, o cara que referenciado no meio da computação quântica, que é a próxima virada, eu tenho certeza, Sim. pode Sim. anotar aí, vocês anotem, próxima virada, tão potente quanto a inteligência artificial. Tá aqui no nosso solo. Como a gente tem grandes pesquisadores de inteligência artificial, mas como o Renato Portugal foi deixado escanteado em programas de pesquisa, buscando financiamento, cheio de burocracia estatal, né. Então, a gente vai matando aquela pesquisa e vai fazendo com que ela pare como pesquisa, a gente nunca deixa ela virar solução. E aí bato no CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é referência na América Latina, vem gente do mundo inteiro estudar ali, e eu vejo: "Gente, quantos pesquisadores incríveis aqui", e bato na UF, um cara que foi o primeiro embaixador da NVIDIA na América Latina, está aqui na UF, em Niterói, e ele está lá, escanteado, ninguém fala com ele. O que que eu peguei? Peguei essas pessoas, fui trazendo para mim, falando: "Vocês querem estar na Cantareira? Vocês querem rodar pesquisa na Cantareira? Qual a desculpa da pesquisa da Cantareira? Porque lá vocês vão poder monetizar". Porque
quando você usa o computador da universidade, como ele é comprado com isenção, você não pode fazer dinheiro com aquilo. Então, o nosso pulo do gato foi entender, enquanto agente público, a engrenagem que estava faltando, que é uma coisa simples. Simples. Gente, se eles puderem rodar as pesquisas deles, o mapa, eles continuam na universidade fazendo pesquisas básicas, pesquisas mais documentais com seus alunos de doutorado. Sim. Entregando os Mas quando artigos. pinta uma empresa querendo uma solução, a NVIDIA quer contratar uma pesquisa do Renato Portugal, que vai pensar um computador híbrido entre computação quântica, isso estou supondo, e inteligência artificial. Ah, essa pesquisa a NVIDIA quer monetizar, quer pagar. Mas antigamente não conseguia fazer isso. Então agora vai ter a cantareira para esses pesquisadores monetizarem as suas soluções. E aí vejam, eles mesmos vão se aculturando com esse novo meio, de onde eles podem realmente virar empresários, porque do jeito que está hoje, a infraestrutura que é dada para eles não conseguem virar empresários, porque eles vão virar para sempre pesquisadores, porque na universidade nada pode ser monetizado. Então, cabe ao poder público criar um bom ambiente para que ele consiga se desenvolver nesse outro expertise e se associar a empresários que vão querer investir nessas soluções para que elas virem. Então, quando eu monto essa rede, que eu tinha decidido, que eu tinha falado que a gente ia fazer essa rede, primeiro eu percebo que o estado do Rio de Janeiro é o estado que mais tem centros de pesquisa da América Latina por habitante. Por ter sido capital do Brasil, a gente montou aqui muita coisa. A Fiocruz é aqui, CBPF é aqui, LNCC é aqui, INT é aqui. Enfim, a base de muita coisa é aqui, muita coisa importante para a América Latina, muita gente boa. E eu falo, mas por que que a gente é quarto em inovação? Porque quando a gente vai no ranking de inovação, o estado do Rio de Janeiro está em quarto. Eu cheguei à conclusão, porque a gente é muito incompetente. Porque toda a matéria-prima está aqui. Então, não tem motivo da gente estar em quarto. Não, porque São Paulo tem muito dinheiro. Tudo bem, a gente pode perder um pouquinho para São Paulo, porque São Paulo faz muito dinheiro, mas está em quarto, atrás de Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina e Paraná que estão fazendo um belo trabalho. Parabéns para eles. Mas eu sou do Rio, eu quero que a Sim, tem gente. que Eu quero que evolua. a gente. É a competição, Vai vamos puxar lá. essa régua, vamos puxar essa Vamos régua. elevar essa Sim, régua, muito claro. bem. E aí, quando eu mostro essa rede que eu fiz para a NVIDIA e para a IBM Enquanto, eles falaram: você não vai só comprar infraestrutura com a gente, você não vai só comprar o acesso quântico, você não vai só comprar o supercomputador com a NVIDIA, a gente quer ter um centro de pesquisa aí com vocês. Porque eles querem estar perto dos nossos pesquisadores. Então a gente já fez a ponte. Porque quando vem a NVIDIA, ela não vem sozinha, ela vem com uma rede. Ela vem com todo o arcabouço científico que a NVIDIA hoje faz. Posso continuar? Tô falando pra caramba. Pode, a gente tá Desculpa. É muito amor. Vocês sentem Não, é amor, né? perfeito. Nossa, não. Vocês sentem que é. Sim. Queima, Eu sou muito queima, apaixonada. Sou queima muito no apaixonada porque eu coração. realmente vejo a solução pra gente. Porque sai do discurso. A gente tem um discurso muito forte nas cidades. Infelizmente, não E é. muita não é- vitrine. muita Muita vitrine, gente que faz é. vitrine, mas não está preocupado de realmente ver os gargalos e agir nos gargalos para as coisas saírem do papel. Não, e essa profundidade que você trouxe na questão da inovação, que você acabou de falar, Uhum. né? Se você não ouviu, volta esse vídeo, porque as cidades elas têm essa dificuldade de entender realmente a questão da inovação. O que que é essa inovação Mas eu efetivamente? acho que a gente quer que é o trazer que você todo falou. mundo com a gente. A gente quer todas as cidades do estado do Rio entrando nisso. Porque a gente tem material humano. Hoje você tem uma UENF, por exemplo, que está em Campos, que tem alunos que estão lá estudando, que são de toda a região. E você tem as universidades espalhadas pelo território. O estado do Rio é um dos estados que mais a universidade está espalhado. Do Brasil. A gente tem uma matéria-prima de formação de capital humano incrível. Mas a gente está exportando para São Paulo e a gente está exportando para fora. A gente tem uma fuga de cérebros do Estado. E que isso é grave. Mas é grave, mas por quê? A nossa economia não está conseguindo comportar. E aí vamos para os gargalos. Tem um gargalo que é. Porque nem tudo vai virar inovação, nem todo Uhum. capital humano vai ser um inovador. Eu tenho que ter uma rota para ele. Então, isso lá é um distrito de inovação, que vai trabalhar como epicentro para todo o Estado, né? Mas eu tenho também que pensar na economia. Uma economia mais desenvolvida, onde você começa a ter médias empresas que realmente são empresas que contratam esse capital humano de um nível mais sênior, que sai de uma universidade formada com esse nível. Porque quando eu me via, um tempo, quando eu estava nos grupos ainda privados, eu vi colegas engenheiros falando, mas a gente precisa
baixar a régua em cálculo. A gente precisa, cálculo tem que ser mais fácil. Isso é uma vontade de diminuir a régua da nossa formação, porque o mercado não está. Porque se o Uhum. mercado tiver começar a contratar gente sênior, de nível, bem formado, a gente não ia estar pensando em diminuir a régua. A Perfeito, gente está Adriana. Claro. simplesmente ele vai virar, de repente, sem diminuir o microempreendedor, mas, de repente, o microempreendedor realmente nunca vai usar o nível de cálculo que a gente estuda. Mas hoje, para exercer a função que eu tenho hoje, eu dou graças a Deus que eu estudei todo o cálculo que eu estudei, Isso aí. porque exercitou a minha mente para o que eu preciso usar hoje. Agora você tocou num ponto, assim, perfeito, que foi a cultura. A Uhum. gente vê isso aqui na região, e isso gritou aqui pra gente também, Aham, porque as empresas offshore que estão instaladas aqui na região, então o setor de óleo e gás, com muitas necessidades de pesquisa, aham. foram buscar lá fora, alguns pesquisadores montaram um laboratório dentro da empresa e quando viu, esse mesmo projeto estava sendo estudado na UFRJ, ali Uhum. do lado. Sim. Só faltou aquela ponte, a comunicação. E depois de um evento que teve na região, Uhum. souberam do Da estudo, pesquisa. olha a necessidade de ter eventos técnicos na região, Sim. para a gente fazer essa ponte entre os setores, para eles se conversarem, ver a sua necessidade, eu tenho aqui, eu posso É, solucionar, você não precisa buscar lá fora. Concordo 100%. Acho que falta comunicação, mas aí o que eu falo, falta mobilização política, porque para mim esse é um trabalho político. Enquanto o político não entender que o novo asfalto é também construir essas pontes, Sim. pontes de conhecimento, porque a ponte já foi de asfalto, mas agora a ponte agora é de conhecimento, porque é o novo asfalto da economia de conhecimento. Essa é a minha tese que eu falei lá no início. A política, para ela estar à altura da nova economia, ela precisa entender que ela vai ter que assumir essa responsabilidade e realmente penetrar porque a universidade precisa continuar fazendo isso, sim. precisa continuar gerando essa ciência de alto nível. O que a política precisa fazer é criar essas ligas com o mercado privado. Então, se ela entende que tem um mercado offshore potente aqui, precisa fazer eventos, precisa fazer, distritos de inovação, centros de inovação, onde esses pesquisadores se sintam parte para estarem ali, mas que as empresas também se sintam pertencentes daquele ambiente. Porque talvez o empresário entrar na universidade seja uma cultura difícil para ele mesmo, porque ali a universidade tem muita coisa. Não tem só os empresários que têm perfil, não tem só os pesquisadores que têm perfil de de estarem com essa ponte com o empresariado. Tem outras coisas, isso é importante, isso é a Sim. essência da universidade, essa grande Babilônia. Enquanto que o empresário também para esse pesquisador é difícil entrar também nesse território muito privado, então cabe ao poder público, para mim, fazer esse território neutro, né, um território neutro onde todos vão se sentir parte. Perfeito. Olha, a gente nem olhou pergunta nenhuma, porque o papo tá Não, fluindo, tá aí maravilhoso. aí eu me pergunto, e você me ajuda nessa pergunta. A gente está vivendo uma situação de um país polarizado. E aí como é que a gente consegue levar esse debate, né, que é um debate muito político, é um debate que tem a técnica, mas aliada à política. Como é que a gente consegue fazer esse diálogo, essa ponte, sem criar esse conflito, essa polarização, esse problema que a gente vive, porque a gente está tratando aqui de vida real, levando um case real, um projeto que precisa ter continuidade, porque não adianta a gente começar o projeto e depois não ter a continuidade. A gente vive muito isso. Começa-se grandes projetos, projetos muito bons, mas parece que quando a Juliana, ou aquele secretário, ou aquele prefeito sai, parece que aquele projeto Começa do zero uma de novo. gestão, isso é muito difícil. Como a gente E a gente que é consegue. engenheiro sabe que a continuidade é fundamental, Pois é. Fundamental. principalmente para uma construção de longo prazo de um projeto de Estado, muito Perfeito, mais do que um projeto de perfeito. governo. Sim. Todo governo tem uma marca, isso é ótimo, mas existem projetos de Estado que não tem esquerda nem direita, não está polarizado, é sobre país. E é isso que eu tenho colocado em pauta hoje. Eu entrei na política muito tarde, assim, eu já tinha 4 filhos quando eu entrei, Sim. e eu acho que É a dos sua 4 foi a sua primeira experiência política? Só eu para vim candidata a prefeita de Niterói, em nessa na 2020. certo. Então eu tô com mas antes disso eu comecei a participar do partido, então eu entrei um pouquinho antes e aí me senti preparada para entrar na candidatura
como prefeita. Na verdade, eu entrei no processo seletivo do Novo, e eu falei: "Eu não vou passar mesmo, então eu vou". Vou No Novo, o Novo ele, teve milhões de processos seletivos para a prefeitura, né, sim, na época, e eles reprovavam muito, eles tinham um processo seletivo muito é. pesado mesmo, você tinha que estudar. Falei: "Não vou passar mesmo", acabou que eu fui a única que passei. E aí eu vi que era uma missão que eu tinha que Ai, se encarar. existisse esse processo Processo seletivo para política, é. seria Isso, maravilhoso. porque você não deixa de Disruptivo ser isso. político. Uhum. Acho que político é uma condição que é obrigatória, é necessária, mas não é suficiente. Sim. O político tem que ser político no bom sentido, saber conversar, saber convergir, saber conciliar, mas ele hoje, para mim, é uma condição necessária, mas não suficiente. Ele precisa ser técnico. Ele assume uma cadeira como secretário, por exemplo, ele precisa se Precisa. debruçar profundamente sobre tudo que aquela área faz, Ele precisa né. ser um bom gestor, Precisa ser um bom principalmente. gestor e aí voltando a essa história da política, então eu entrei tarde, mas eu comecei a perceber, que a gente no Brasil estava indo para o lado errado das coisas, né. E eu refleti muito sobre minha irmã mora em Londres já há 10 anos, e eu falava: "Poxa, tem eleição lá em Londres, não tem muita discussão". Teve um pouco de discussão no Brexit, que foi uma coisa acalorada, mas não sobre o governante A ou B que vai entrar. E ela falou assim: "Juliana, é porque não muda tanto as coisas. Muda um pouco, mas não muda tanto as coisas. A Inglaterra não vai acabar se entrar A ou B". Uhum. Porque existe um projeto de Estado, e aí eu comecei a perceber, existe um projeto de Estado onde a sociedade não negocia. Não, qualquer político que entrar, aquilo não vai ter retrocesso naquilo. E a nossa sensação é que os políticos que a gente coloca trazem retrocessos imensos, tanto de um lado quanto de outro. Parece que se para você entra de um lado, aí traz retrocesso do outro, entra do outro, traz retrocesso do outro. Será que a gente não pode ter um projeto de Estado onde a sociedade se sente contemplada? Porque isso que um líder faz. Isso que um líder nacional faz. Eu acho que quando eu assumo a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, eu tenho algumas marcas, mas eu não quero trazer retrocesso para lado nenhum. Eu não quero que as pautas da esquerda não se sintam contemplados na minha gestão, nem que as pautas da direita não se sintam contemplados. Isso é liderança. Isso é uma liderança efetiva. Então, eu estou tentando construir, na minha atuação política, um discurso de que tem coisas que são inegociáveis e isso se chama projeto de Estado. E dali tem nuances, sim, que você percebe dentro da sua ideologia, dentro de uma raiz ideológica que você estudou, que a maioria não estudou. A maioria está em palanque, nunca estudou nada, fica só reproduzindo coisas. Porque eu estudei, eu fiz mestrado de economia, eu li tudo, eu li de um lado, li de outro, e eu posso dizer, quando eu escolho um caminho, sempre respeitando muito o outro, porque é isso também. Quando eu li um arcabouço teórico de outro lado, com muito respeito, com muito coração aberto, respeitando o que ele estava querendo, nunca achando que era um É. criminoso, um bandido, Só pelo nome, né, assim, já sabe. Não, você recebe com o seu coração aberto, mas fala: "Mas eu discordo, eu estou aqui mais para esse lado, eu acredito mais nisso", diante da minha experiência. uhum. E aí hoje eu estou num momento que eu falo assim: "Meu projeto de país é maior do que essa esquerda e do que essa direita". E eu acho que o projeto do brasileiro, ele tem que ser maior. Isso é o projeto do brasileiro. O brasileiro precisa ter um projeto maior, porque quando ele começar a cobrar, não importa o lado, ele vai ter um país melhor. Olha a importância da educação, do estudo. Quando ela falou, né, eu estudei, eu fiz mestrado, eu Aham. lembro também fazendo mestrado, eu lendo o não, eu estava ouvindo um vídeo, e é um vídeo que a gente tem que ouvir e não interpretar e dar um sentido ao nosso pensamento. É ouvir neutra, para depois você passar aquilo para o papel. Aí alguém fez um comentário do meu lado: "Ah, porque isso aí", eu falei: "Por favor". Eu não quero opinião. Eu estou ouvindo neutra aqui para poder colocar É. isso para o meu artigo. Então, a importância do estudo é justamente isso, é Exato. você não escolher lados, é você ouvir, ver a necessidade que existe naquilo, passar aquilo para o papel de uma forma totalmente idônea, isso é muito importante na educação. E eu estou tentando, reeducar, reprogramar a mente do brasileiro, que eu vejo que é uma mente que quer se gente, a gente tem uma riqueza.
Eu acredito tanto no Brasil. Não só pelos patrimônios que a gente tem uma Amazônia azul, a gente tem uma Amazônia, a gente tem as terras raras, a gente tem coisa que nenhum país tem para É, começar a negociar aí o jogo, sabe. Então a gente tem tanto potencial. Fora isso, a gente foi formado por uma cultura tão rica, com diferentes influências. A nossa miscigenação é rica, traz uma sim. sabedoria de viver, que a gente tem Traz que saber muita olhar para a cultura. gente entendendo o quão rico a gente é. Sim. Tem empresas que falam: "Eu adoro contratar pesquisador brasileiro, que brasileiro bota a mão na massa, É. acredita que pode, tem autoconfiança", sabe. Porque eu falo assim: Vem pesquisador europeu, tem que chamar um serviço para mexer aqui no microscópio". O brasileiro vai lá, mexe porque É tem isso. autoestima, acredita que Ele pode. quer Eu vou fazer, ele quer resolver. resolver. Então tem coisas da nossa cultura que são tão extraordinárias e que o tempo está lá destruindo a nossa autoestima. E a gente precisa falar que a gente é potente demais. Mas precisa de um projeto de país, precisa de gente que aí eu vou dar o exemplo, por exemplo, eu fiz um vídeo ontem sobre o Bet, li um relato de uma pessoa viciada em Bet, e aí chega alguém e fala: "Por que A ou B, Lula, Bolsonaro?". Aham. Cara, começa a trazer O gente, eu tô problema falando da dor de uma mãe viciada em Bet. Sabe? E aí você vê como que é o pedagógico, a educação de você reprogramar essa mente a botar o foco para além dessa discussão polarizada. Tudo bem, na hora de você decidir seu presidente, você polariza. Mas será que na hora da gente discutir os presidentes do Brasil, os problemas do Brasil, a gente precisa trazer essa discussão, essa polarização? Porque senão assim a gente não vai saber cobrar congresso. A gente não vai saber cobrar o nosso prefeito, o nosso governador. Vai tudo virar isso, vai contaminar. Então eu acho que é isso, eu acho que é educação e reprogramar um pouco a educação nada mais é que reprogramar ou programar, né. e aí é um problema tão sério esse problema das bets, a gente vê, assim, do nosso lado, essas coisas acontecendo, né. Sim. Gente, o papo tá muito bom, Nossa. então siga as nossas redes sociais, estamos ativos no Instagram da Aero, @aerordo oficial e no YouTube, esse episódio completo. Aproveita e compartilha com seus amigos, parentes, porque todos devem ouvir informação técnica de qualidade. Conversa profunda, né, Aline? Nossa, Tem uma questão que eu gostaria de colocar à mesa aqui nessa discussão, nessa conversa nossa, que o Brasil, como você mesmo disse, é rica de grandes profissionais técnicos. Nós temos, assim, grandes pesquisadores, como você citou, grandes profissionais à frente de grandes projetos, né. O Brasil tem uma infraestrutura rica e com muita engenharia embutida, né, e a engenharia é realmente o que constrói um grande país. Porque nós não temos profissionais dessa profundidade, desse conhecimento, se colocando à disposição para assumir cargos assumir públicos, cargos né. públicos. Não É uma é a pergunta que me queima, porque se o profissional ele tem um conhecimento, ele não é um político de carreira, ele é um técnico que passou pela iniciativa privada, que conheceu, que partiu para o empreendedorismo, que buscou ali melhorar o entorno, a vida das pessoas no entorno, porque quando você empreende, quando você vai para o foco empresarial, você melhora a vida das pessoas, você cria riqueza, cria novas oportunidades. E porque muitas das vezes esse profissional, ele não se coloca à disposição do nosso país para exercer um cargo político e levar essa nobreza de conhecimento para a sociedade, para o social. isso é uma pauta que eu discuti no podcast em São Paulo na semana passada todos nós chegamos a era um podcast também só com engenheiros, e todos nós chegamos à mesma conclusão, nós estamos fazendo pouco pelo país. Estamos. De acordo com a nossa formação. E assim, a gente não quer dominar o Congresso, a gente quer simplesmente que a nossa perspectiva seja considerada. Hoje, qual liderança a gente tem lá, né, sendo representado no Congresso para que a perspectiva, do nosso a nossa formação, e a nossa forma de ver o mundo seja contemplada. Porque eu não quero calar nenhuma perspectiva, eu não quero cegar, eu não quero que nenhuma perspectiva seja apagada, mas eu quero que a nossa seja contemplada. Sim, As pessoas falam: "Juliana, eu amo muito seus vídeos, suas análises". As minhas análises são estritamente de uma engenheira. Você pode observar que eu analiso os gargalos,
né, propõe soluções, caminhos, exatamente como eu fiz quando eu peguei uma faculdade falida, né, como eu peguei um grupo precisando aumentar o número de alunos, problemas que eu analisei, ouvi, primeiro começar com uma escuta sensível de aproximação, é o meu modus operandi, como eu me formei como engenheira, estritamente. E eu só quero que essa perspectiva seja contemplada de alguma forma no Congresso ou em outras instâncias. Então acho que faltou isso para gente. Eu estava apontando antes da gente começar que eu na graduação acho que eu sempre tive um pouco essa vontade de ser política, mas tinha vergonha. E tive filho muito cedo, não deu tempo, a minha vida não deu tempo para Uhum. pensar nesse luxo, né. Porque a gente precisava viver, ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Mas eu lá eu já refletia: "Poxa, nenhum presidente engenheiro, nunca Não. nenhum presidente engenheiro". E isso é a nossa covardia de assumir essa trajetória política. E um pouco, talvez, da nossa formação de achar que os números resolvem tudo, porque a gente é formado para, por meio dos números, comparar as nossas escolhas. Uhum. Eh, e eu acho que os números subsidiam muito nossas escolhas. Mas chega um momento que a gente vai precisar de conversa, porque você vê que, eu trabalho muito isso até na minha tese de doutorado, tem soluções que não são únicas. A solução ótima é um plano, né. Quando você bota o 3D, você está no plano de soluções. Então tem várias soluções ótimas ali, possíveis, quando Depende de você cada considera várias perspectiva. variáveis. Então como você vai decidir qual a sociedade vai seguir? Numa solução que ela é multivariável, né, com vários então você vai precisar conversar, você vai precisar fazer política, você vai precisar discutir para que a sociedade decida dentro daquele plano qual pontinho que ela vai pensar. Então é isso, eu acho que é esse salto que o engenheiro precisa entender. Quando a solução ela ótima, ela é um plano, você só por meio da política e da atuação junto à sociedade que você decide o melhor caminho. Isso nas empresas é também. Sim. Você tem soluções ótimas que só conversando com a sua equipe, conversando com a sua base, com o chão de fábrica, que você vai ver a Se ela que faz realmente vai sentido, tocar né, no se coração das ela pessoas tá e você vai tocar a sua equipe, que é aquele caminho que a sua equipe no fundo quer. E é isso que a gente está precisando hoje. Então chamo colegas, as pessoas precisam ser ouvidas, né. encarem comigo essa batalha, não me deixem sozinha nessa, Nós né. temos que ter essa nobreza de apostar nos nossos profissionais, de acreditar nos nossos profissionais, porque quando um profissional se coloca à disposição da sociedade para fazer aquilo que ele prometeu quando se formou, é algo que queima no coração e é realmente servir a sociedade, né, mostrar para a sociedade os caminhos, conversar, dialogar. Eu acho que antigamente, quando não tinha rede social, a política era um território muito estrangeiro para o engenheiro, Sim. porque tudo era na base da conversa, mas hoje já se fala em política baseada em evidências. Então hoje passa a ser um território onde a gente consegue transitar um pouco melhor, É. onde a razão se posiciona bem. Então acho que a gente começa a ter um território onde faz mais sentido a gente estar atuando. Então não vamos ser tão exigentes com a gente, eu chamei até de Sim. covardia, talvez, mas alguém precisa dizer pra gente: "Olha, agora está melhor, vamos lá, vamos O encarar". território é outro, né, o momento Hoje a gente já fala em políticas baseadas em evidências, fazer uma política pública, medir o resultado, uhum. controlar o resultado daquelas políticas. Antes, como você media a política? Era o resultado eleitoral. Então era muito, aí o assistencialismo tomou conta. Mas hoje a gente já vem num território que a gente já faz mais sentido a nossa presença. Saímos de uma questão mais abstrata, de uma conversa um pouco sem Muito de sensorial. sensorial, E para algo aí mais as evidências concreto, concreto, com verdade, com número. com número, né. A gente vê também durante a formação nas universidades que não tem essa preparação para essas soluções de problemas reais do mercado, né. Quando vai a pessoa se formou, ela entra no mercado, ela fica muito perdida. Se ela não entra numa empresa que já tem um protocolo a seguir, a gente vê que o empreendedor ou se torna empresário, ele ainda fica meio perdido. O que que você acredita? O futuro ele pertencerá a esses profissionais técnicos e com formação, mesmo que essa formação ainda seja engessada, ou para os profissionais mais adaptáveis?
Mais adaptáveis, sem dúvida, mas vai precisar de Vai formação. precisar da formação, Tudo. mas a formação ela vai ter que se readaptar, né. 100%. Eu sou muito reflexiva, muito. E quando eu olho na minha trajetória, eu vejo que muito que me formou. E eu lembro quando eu sentei a primeira vez para fazer prova de cálculo, eu falei: "E agora? Agora tô ferrada, não tem onde me segurar". Todo Uhum. mundo já se viu perdido em Nossa. cálculo. O famoso "se vira". Isso aí. E isso eu reproduzia, não com toque de crueldade, Meu mas Deus. o aluno chegava para mim: "Professora, qual slide eu estudo?". Eu falava: "Slide? Tudo que eu falei o semestre inteiro que vai cair". Porque isso, na verdade, é você incitar o empreendedorismo. A gente tem que discutir essas habilidades. Como a gente desenvolve essas habilidades? A gente não precisa reinventar a roda. O problema é que muitas vezes a universidade está reproduzindo o ensino médio. O ensino médio e as escolas também estão formatando de forma errada Só esses para cumprir alunos. etapas, né. Me dá um slide resumido para estudar, gente, não é assim que estuda. Vamos discutir uma ideia e vamos botar o aluno para escrever o que ela sabe daquela ideia naquele papel. Quanto que ela pode durante um dia. Você vai ficar aqui durante 2 horas pesquisando e você vai botar no papel o que você escreve sobre essa ideia. Isso é você formar para o empreendedorismo. Isso é você formar um aluno. Eu estou dando um exemplo de como você desenvolve habilidades que o mercado precisa. Eu vou te pedir uma coisa, você pode não saber fazer, mas você vai se virar. Você vai correr atrás. O aluno, quando esse aluno chega no mercado de trabalho, ele fica perdido. Não, mas nunca ninguém me ensinou isso. Por quê? Porque ele foi formatado a estudar uns slides resumidos o professor fala durante um semestre. Aí pega tudo resumido em 3 slides, ele decora, e a pergunta da prova é exatamente igual ao slide. O que que você está ensinando sobre a vida? Qual chefe que dá esse caminhozinho trilhado para o então eu falava para os meus alunos: "Tudo que eu falei na vida pode cair". Eu acho que não é um toque de crueldade, eu acho que eu sempre fui aluna, sempre fui paraninfa, sempre fui aluna, eu sempre acolhi muito os meus alunos, sempre conversei muito com eles, o porquê dessas coisas. Eh, Fazia avaliações que uns alunos avaliavam os outros dentro do grupo, né, então um grupo podia tirar nota máxima, mas alguém dentro do grupo podia ter desconto, porque não contribuiu igual, e eles votavam de forma sigilosa nisso. Mas eu fazia isso conversando, veja, você tem que entender que você está sendo avaliado o tempo todo dentro do seu trabalho. E que se você aprender isso agora dentro da faculdade, pode ser um motivo de você depois não ser demitido, de você saber trabalhar em grupo. Então que bom que você está aprendendo agora, que bom que você está ouvindo isso agora, sabe. Então são práticas que a gente precisa refletir, que não é reinventar a pedra. O que a gente tem hoje? Trabalho em grupo, que todo mundo fica apresentando, um trabalha, o outro a gente precisa refletir essas práticas. Então, para mim, não é sobre a faculdade em si, mas sobre como que a Pessoas, gente né. está fazendo essa educação, que não está desenvolvendo habilidades que o mercado precisa. E eu busco transgredir um pouco nisso, mas é difícil, porque uma andorinha só Sim. não faz verão. E eu vejo, mas eu venho tentando refletir, fazer práticas diferentes. Eu já peguei dinheiro, já botei para botei R$ 100 para cada grupo, cada um vai montar uma empresa, vai vender Uhum. durante um mês, vai ter que trazer relatório, vai ter que, desenvolver a marca, e quem teve mais lucro é quem vai ter mais nota, quem não teve lucro não teve nota. Enfim, são coisas que a gente tenta trazer novas metodologias para que eles estejam mais preparados, mas é difícil se a gente não tiver estrutura de forma estruturada fazendo isso. Uma professora fazendo isso, a gente já tem bons É. professores isoladamente tentando, mas a gente precisa, como projeto de país, começar a discutir essas estratégias. Perfeito, Juliana. Também super concordo com você que no final tudo é sobre pessoas, É. comportamento das pessoas, a mudança nas pessoas, né? E a gente tem que trabalhar em cima disso mesmo. Nós que trabalhamos com educação, estamos ali próximo das pessoas que estão se formando, dos novos profissionais que estão entrando no mercado. Eu acho que a gente tem uma parcela aí de responsabilidade com relação a isso. Eu quero aproveitar a Juliana aqui, Aline, e, né, a gente tá fazendo aqui uma um apanhado, né, de A gente fica educação, ali conversando o tempo qualificação, inteiro, e eu amo falar inovação, sobre isso. política de classe.
Mas é gostoso a gente falar do projeto acontecendo, do projeto tomando corpo, né, das iniciativas que a Juliana teve, da coragem de buscar uns grandes institutos que nós temos aqui no nosso Rio de Janeiro, parcerias. Mas aí eu quero voltar do fundamento até para a gente seguir para outros, né, eu gostaria de voltar do fundamento para entender, a Juliana assume uma secretaria de inovação em Niterói. E aí, Juliana, é a pergunta que todo profissional que hoje está à frente de uma secretaria está se fazendo, né? Como você conseguiu, porque a gente sabe da dificuldade, eu também já estive, em cenários similares ao seu, e sei que existe uma grande dificuldade de você levar o teu projeto, não o teu projeto, não o meu, o projeto que precisa ser levado por aquele profissional que o gestor entendeu ser o mais adequado para tomar, para cuidar de uma pasta, como você conseguiu envolver a gestão e colocar esse projeto para frente, colocar esse projeto acontecendo de verdade ali, no mínimo detalhe, conta assim, tenta ser um pouco mas assim, no mínimo detalhe, porque a gente vê uma dificuldade muito grande do gestor conseguir emplacar um projeto. Ele fica assim: "Gestor, agora o que que eu E faço? aí com tantas frentes Falta dinheiro, envolvidas falta também. dinheiro, falta Gestor, dinheiro. como é que eu faço agora?" Cara, sempre vai faltar dinheiro. A minha a secretaria que eu geri é a menor secretaria da prefeitura. Exatamente. Menor em orçamento e número de funcionários. E eu quero botar mais um ingrediente, porque acaba sendo uma secretaria, dentre as grandes secretarias, que acaba tendo uma percepção menor de apresentação para o grande público. Sim, E aí você tem um gestor que vem de uma velha política, muitas das vezes, não estou pegando o case de Niterói, não, estou sim. pegando o case do Brasil, Sim, pegando aqui uns lógico, 500 e lógico. poucos municípios para trazer aqui Aí fica fazendo é, programinha saltado, e né, aí, quando ela tá falando. como é que foi isso? Eu acho que, foi um processo doloroso, porque quando eu assumia, eu tive certeza que eu assumia a secretaria que ninguém esperava nada. Ninguém nem sabe o que esperava daquilo. Confundia com Smart City, confundia com modernização de gestão, achava que eu comprava aplicativo para a prefeitura. Então, durante todo o tempo que eu tive lá, as pessoas me procuravam para falar: "Ah, porque, vou vender esse aplicativo para a saúde". Eu falo assim: "Não, quem compra tecnologia para a saúde é a saúde. Eu posso inspirar, eu tenho programas para inspirar que essa tecnologia tenha visibilidade, mas não sou eu a compradora, eu não tenho orçamento, meu orçamento é micro. Meu orçamento é para tirar projetos que incitam na cidade inovação, ciência e tecnologia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi um diagnóstico, entender o que que esperavam de mim e o que que eu podia entregar com aquele orçamento, né. Então, esse diagnóstico foi muito doloroso para mim, porque eu me percebia que eu estava num lugar que ninguém sabia nada, não sabia o que esperar. E isso porque eu estava num lugar que é uma cidade super universitária. Então: "Ah, tem ciência? Então fala com a universidade, você que fala com a universidade, então ciência. Tem ciência é você. Ah, tem inovação? Então é tecnologia, quem compra tecnologia é você". Bem, só que não era bem assim. Uma secretaria de inovação, ciência e tecnologia é uma secretaria que tem que entregar o quê? Então aquela vamos lá, um engenheiro, quando senta, qual é a minha missão? Diante da minha missão, impulsionar inovação, ciência e tecnologia na cidade. Então o que que eu quero? Que a minha cidade seja mais inovadora, minhas empresas usem mais tecnologia e meus pesquisadores tenham mais pesquisas relevantes. Então isso eu botei no meu radar, é isso que eu quero. Então, não é uma secretaria que eu tenho um resultado concreto, mas eu preciso impulsionar isso. Então quais são minhas métricas? Eu estou tendo pesquisa mais relevante? Então eu estou fazendo meu trabalho. Eu estou tendo mais soluções inovadoras na minha cidade? Então eu fiz meu trabalho. Eu estou tendo, mais as empresas estão usando mais tecnologia, estão mais tecnológicas? Então eu estou fazendo meu trabalho. Então eu lembro que na primeira reunião de gestores, eu apresentei esse diagnóstico para o prefeito e para os outros secretários. Eu falei assim: "Olha, eu dou nota 7 pra ciência, porque a gente tem uma UF dentro, então a gente tem aí um terreno que é nota 7 da cidade. Então eu preciso sair daqui tendo nota 8 ou 9, eu preciso sair da minha cadeira tendo nota 8 ou 9. Eu dou nota 3 para o uso de tecnologia das empresas, e eu dou nota 1 para inovação. A gente não inova nada. A gente tem um ou outro que é um cavaleiro solitário tentando fazer ponte entendendo o que que é inovação na cidade. Então esse foi quando eu fiz o meu diagnóstico e a partir disso eu fiz estratégias.
Uma coisa que eu sempre combinei comigo, quando eu sentasse naquela cadeira, eu nunca iria interromper programa nenhum. Então eu continuei com todos os programas que já tinha, eu só procurei criar contextos. Então, por exemplo, um programa de startups é ótimo, mas se você não tiver por trás a compreensão, verdadeiras potências, aquele programa de startup vai acabar, aquela startup vai continuar. Então, o que eu preciso fazer para ela estar fomentada? Qual é o ecossistema que ela precisa estar para que aquilo não seja um programa de 1 ano que ela ganhou um dinheiro e continua sufocada? Sim. Então, eu preciso colocá-la num ecossistema, num lugar estruturante. Foi isso que eu fui começando a fazer a partir de desenvolvimentos que eu vi pontas estruturantes para cada uma dessas áreas. Estruturantes para ciência, estruturantes para tecnologia, por exemplo, as PUDs, as plataformas urbanas digitais, eu fiz pontes potentes daquela formação com as empresas de TI da cidade, por exemplo. Fiz eventos que as empresas de TI souberam que eu estou formando gente ali, né. Então eu acho que aí não dá, eu acho que não dá para Não, destrinchar cada perfeito, uma dessas, perfeito, mas eu acho que, perfeito. a lógica do gestor, foi muito essa, assim, de realmente criar esse plano, planejamento que eu fui seguindo. E sem reclamar de verba, porque se eu fosse reclamar de verba, eu sentava e chorava. Eu tirei, por exemplo, a casa Smart, que é uma casa que eu não tirei 1 centavo do papel da prefeitura, foi tudo com colaboração, Parceria, batendo pires, parceria. parceria. E o empreendedor quer essa parceria, ele quer. Exato. Ele quer construir Ele isso quer junto. construir Ele isso quer melhorar o junto, lugar só que que ele ele não quer vive. ser usado para politicagem. Ele Exatamente. não quer que aquele programa, depois eu chegue e bate na porta e falo assim: "Olha aqui, poxa, aluninhos, votem em mim agora". Ele Tira. não quer estar numa política. Hoje o empresário está afastado da política, porque ele não quer ser É, usado de palanque para é. ninguém. Ele quer mudar a vida das pessoas. O empresário, ele tem consciência coletiva. Ele sabe que a marca dele também ganha quando ele entra em Conheço. atividade de responsabilidade social. Só que ele está cansado de ser usado de É. palanque. Então, assim, ele vai entrar para depois Juliana ficar ali, fazendo, se apropriando dos votos dos alunos, das mães dos alunos. Não quer isso. É. Então, existe muito uma confiabilidade nessa construção de parceria, né, de perceber que você tem uma secretaria 100% técnica. Então ele começa a ver: "Cara, a Juliana só botou gente técnica, olha a subsecretária dela, olha o subsecretário dela, olha a galera que está com ela, Você pô, uma conseguiu galera". autonomia para trabalhar. Então você começa a construir reputação, que é uma coisa que também eu trouxe do ambiente privado, que sem reputação você não faz nada, Sim. e aí você começa a ver que eles começam a ver que dá para confiar em você e eles começam a entrar. Não, o insight está aqui para você, gestor. Planejamento, objetivos, as metas foram bem definidas, criou-se ali uma estrutura de pontuação, né? Ela tratou aqui como pontuação, Métricas as concretas. métricas concretas, e aí botou as pessoas, as pessoas que realmente estão ali com condições técnicas de trabalhar e de Isso entregar. aí. É um trabalho de engenharia e de gestão. De Perfeito. engenheiro de produção. É São Exatamente. maravilhosos, são o São, máximo. são, são, isso, são. Mas eu maravilhosos. me sinto muito Que engenharia de ótimo, produção. As que pessoas ótimo. falavam: "Você está na educação", porque eu sempre fui gestora de grupos, e como se fosse uma coisa menor, mas eu achava uma coisa tão astronômica ser gestora de serviços. Eu sempre falei: "O Brasil tem um potencial para gerir serviços e a gente", eu acho que é muito importante gestão de indústria, mas quando você está no estado do Rio, você precisa saber gerir serviços, que é outra história, gente, que Perfeito. é muito intensivo em pessoas. Agora a gente vai passar por um momento que vai ser intensivo em máquinas e humanoides que vão substituir pessoas, mas você não vai parar de oferecer serviços que precisam entender a emoção das pessoas, que precisam entender como as pessoas vivem as experiências. Então, vai continuar sendo, serviço sempre vai ser um lugar onde os gestores vão precisar ter um quesinho um pouco mais de humanidade ali. Perfeito. Que Gente, papo esse bom, papo tá que chegando ao papo final, bom, mas Gostei a gente queria também. papo tanto bom. continuar, mas você sabe que você já está convidada para a Feira Essa figurinha é Construir. fácil. Essa figurinha é Maravilhoso. fácil, com Então certeza. podem aguardar a Juliana na Feira Construir 2026, nos dias 29, 30, 31 de outubro e 1º de novembro. São 4 dias de Conte feira. comigo, estarei com certeza, um prazer. Prazer. O prazer está sendo nosso e eu tenho certeza que você que está ouvindo também está sentindo um prazer enorme de ouvir tanta informação boa aqui nesse Que bate-papo. ótimo.
Juliana, a gente quer agradecer sua presença. Muito obrigado por você ter aceitado o meu Gente, eu que convite. agradeço muito. A recíproca é muito verdadeira. Eu amo estar junto com vocês, assim. Eu amo estar perto de eu vejo pessoas que entendem esse amor todo que eu tenho. Eu sinto no olhinho de vocês que vocês também têm esse amor que eu tenho, Temos. sabe? E de acreditar que as coisas podem ser diferentes se você tiver boa gestão, se você tiver pessoas comprometidas minimamente em colocar em prática o que é certo, o que é técnico. Então, foi um prazer estar aqui, realmente é verdade, sou figurinha fácil, gosto de estar junto das pessoas que são dessa cultura, sabe. Contem comigo sempre e estou à disposição para quem quiser falar comigo, tirar outras dúvidas, falar, só entrar em contato, fala com vocês, vocês falam Que comigo, ótimo. que vocês sejam pontes, né, Não, para seremos. mim, Seremos. e Com estou aqui certeza. à disposição. Queria fazer uma pergunta para encerrar aqui a nossa conversa. Faça. Ou você quer fazer essa pergunta para encerrar a Não, conversa? não, pode fazer. Você sabe que eu sou Um gentleman. Fiquei É isso fiquei aí. curiosa. Vamos lá, né, a pergunta agora é Para encerrar. para encerrar aqui o nosso bate-papo, quando você percebe a sua trajetória, a sua jornada, uma jornada rica diga-se de passagem, que inspira a todos nós. Tenho certeza que quem está aqui acompanhando esse podcast vai se inspirar com toda essa trajetória. E você falou bem pouco sobre ela, acho que vale se aprofundar mais. Muito privilegiado de estar aqui ouvindo um pouco do seu legado. O que você tem, o que queima no seu coração para deixar aqui para as gerações futuras, né, de futuros engenheiros e, na verdade, da sociedade de modo geral? Qual o legado que a Juliana quer deixar aqui plantado ou mesmo que possa ainda ver florescer para a nossa sociedade como um todo? Eu acho que o meu maior legado deve ser inspirar outras pessoas a quererem deixar legado. Fiquei até emocionada. Necessita. Talvez eu não queira nada com meu nome. Eu sempre falo assim, a Cantareira, para mim é um prédio, se não tiver aquele recheio, pessoas ali dentro fazendo coisas, para mim não valeu nada. Se não tiver um empreendedor que saia dali e tem uma empresa global, que faça diferença e que ele deixe seu legado, para mim não fez sentido, sabe. Então, talvez eu acho que meu maior legado é inspirar as pessoas e abrir caminhos para que eles realmente deixem seu legado. Eu não sei se eu tenho um legado muito meu, mas que talvez tenha uma marquinha minha nos futuros líderes desse país, assim. Eu acho que talvez nada muito grande meu, mas que eu esteja um pouco no DNA dessas futuros líderes que deixarão legado. Eu acho que isso é um pouco minha característica de mãe, né, uma mãe de 4 filhos, que na verdade quer que os filhos cresçam. É, quando eu penso, assim, na coisa que eu posso ter de mais extraordinário é ver meus filhos, assim, grandes ser humanos, gigantes dessa nação, né, então eu acho que é isso, eu acho que eu sou um É. pouco mãe do Brasil, assim. Não, lindo, lindo. É um legado maravilhoso, não tem dúvida. coisa melhor, você transborda. A gente tem o que a gente tem dentro é o que a gente transborda, e você pode transbordar para várias pessoas, além dos seus filhos, da sua família, de várias outras pessoas que podem aproveitar todo esse conhecimento, essa vontade, essa necessidade de mudar as coisas para melhor. Parabéns. Obrigada, Parabéns. obrigada, Sigam a agradeço. Juliana lá, as redes sociais dela vai estar aqui A gente embaixo. vai deixar aí né? para vocês, sigam, vale muito a pena. Juliana posta vídeos diariamente com muita informação de qualidade. Eu sou fã, eu sigo direto, Eu me Vocês são tornei muito fã. generosos, Eu me isso tornei sim. fã. Vocês são muito generosos e eu sou grata por maravilhoso. estar aqui. Obrigada. Gente, essa Obrigado. conversa foi cheia de profundidade, foi muito legal, muito obrigado. Foi um episódio necessário sobre inovação, liderança, educação, responsabilidade social, né? E aí, para a gente encerrar, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores, que eles viabilizam que esse tipo de conversa, esse bate-papo aconteça e a gente consiga levar até vocês. Muito obrigada à Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confea-CREA. A Vilarejo Acabamentos, ao loteamento Costa Verde, muito obrigado, porque conhecimento compartilhado também transforma. E se ninguém fizer nada, Nada será feito. até o próximo podcast da Era. Tchau, tchau.